quem sou eu, né? Quem sou eu para poder, né, receber, né, tanto carinho, receber, enfim, títulos, né, tão importantes. Fico realmente assim emocionado, porque eu sei que tudo que eu sempre quis na minha vida foi uma família. Pronto. E isso o Senhor me concedeu, né? Graças a Deus. Sou pai de 2 filhas, né? Serena daqui a pouco está chegando aí. Mas eu lembro que a única coisa que eu escrevi num papelzinho lá em 2019 foi que eu queria ser uma referência, né, na política e também uma referência cristã, né? E desde então o Senhor foi me trabalhando, né? Foi me ajudando. E antes, né, de ter, enfim, seguidores, antes de ter cargos, eu fiquei durante muito tempo no anonimato, né? E que foi o meu deserto, tomando pancada, como muitos aqui de vocês tomam, né? Sem ter alguém para poder chegar e falar, continua, vai lá, fica firme, né? Depois você vai virar deputado. Não tinha nada disso, né? A gente só tinha realmente, era muita coragem, muita autenticidade no coração e algo, de uma vontade, né, de fazer algo diferente para esse país. Eu confesso que agora o nosso foco, de fato, deve ser a anistia, porque eu me coloco na posição, sabe, dessas pessoas, me coloco na posição desses pais e mães que estão distantes da família, né? Eu já viajo toda semana para Brasília, viajo no Brasil, e quando eu chego em casa não tem nada melhor, né, do que estar com a minha esposa, com a minha filha, e que saudade dá, né? Então, poxa, quando eu fui ali no velório, né, do Clezão, a filha dele falou assim, não deixe a morte do meu pai ser em vão. E desde então, a gente esteve 6 meses na CPMI, a gente fez um documentário, praticamente 10 vídeos, mostrando todas as irregularidades, proporcionalidades com relação ao julgamento das pessoas do dia 8, e eu me coloco na posição desse pai e mãe, né? O que eu faria se fosse meu filho? Né? Pode ter certeza que eu já teria ultrapassado o limite há muito tempo, né? Mas a gente sabe que o nosso desejo, muitas das vezes, é muito difícil de se tornar realidade dentro daquele congresso. A gente tem tido alguns avanços, né? Essa semana, por exemplo, a gente teve o União, né, o PP, se ajuntando à pauta, né, da anistia. Eu acredito que a gente vai enfrentar essa decisão na Câmara, não tem nada ganho, a gente vai ter que, de fato, mobilizar para poder falar com essas pessoas, para, né, deputados foram eleitos, né, por nós, para poder fazer justiça, porque isso não cabe a um juiz, né? Chega de um juiz só dominar o nosso país, ele não teve um voto, sabe? E muita gente talvez tenha medo de falar o nome dele, mas que se lasque. Ministro Alexandre de Moraes, você não é dono desse país, né? Quem é dono desse país, de fato, é o povo, são as pessoas, né, que os representam, que são os deputados e senadores. Então eu queria, assim, antes de mais nada, né, não quero falar de nada antes de falar sobre esse tema primeiro, que é um tema muito importante. Talvez a pessoa fale assim, mas o que isso tem a ver com a minha vida, né? Esse é o grande problema do brasileiro, né? Ele só se incomoda quando toca na porta dele, mas quando chegar até você, talvez possa ser tarde demais. Como está também acontecendo agora, né, na figura do Bolsonaro, que se estende a todo